Bom, pessoal, a gente conversou em como a internet afeta as nossas relações, a gente conversou inclusive sobre as estruturas produtivas no primeiro vídeo, que é bem importante. No segundo, sobre o discurso de ódio catalisado pela internet. E agora no terceiro, eu quero focar com vocês no Marco Civil da Internet, uma legislação tida como uma das melhores do mundo e brasileira. Ela começou a ser discutida há bastante tempo e ela só foi regulamentada em 2014. Ela ficou muito tempo tramitando, com muitos debates, inclusive envolvendo aí o Eduardo Cunha, nosso famoso Eduardo Cunha, interesses de empresas de conexão de internet, interesses de empresas de venda de dados, de empresas transnacionais, enfim. Foi uma discussão muito grande que levou em consideração muitos interesses e também o que a CF e o que o direito penal brasileiro previa. Então, tendo tudo isso em jogo, nós chegamos a algumas conclusões. E os principais pontos da lei são seis pontos principais que a gente tem que se ater. E o primeiro tem muito a ver com o discurso de ódio. O primeiro é a garantia da liberdade de expressão. Veja, nessa garantia de liberdade de expressão não cabe censura prévia. Porque, olha só, a liberdade de expressão é de importância primeira para a redemocratização do nosso país, que até pouco tempo, vocês sabem, era uma ditadura, viveu durante muito tempo uma ditadura. O primeiro artifício, a primeira coisa que se coloca como importante para uma redemocratização é a liberdade de expressão. E ela tem a base da não censura prévia. Portanto, por isso, inclusive, que você é livre para dizer o que você quiser na internet. Mas também é livre o Estado para ser regulamentado pelo Estado. Então, o que você falar na internet vai ter consequências para você. Tudo bem? Lembra, aquela questão do pensamento. Pensar, você pode pensar qualquer coisa. Manifestar vai estar regido pelo Estado. Então, nesse primeiro princípio, a liberdade de expressão é garantida sem censura prévia. Entretanto, quem infringir a lei, ou quem infringir a lei com discurso de ódio, por exemplo, ou com pornografia infantil, etc., ou com crimes de comércio, vai estar sendo responsabilizado, tudo bem? Aí a gente vai no segundo princípio, que é a coleta de dados pessoais, porque para isso eu preciso coletar os dados. A coleta de dados pessoais ela só pode ser feita com consentimento prévio do usuário. Aline, eu não concordo que o Facebook ou que o WhatsApp pegue os meus dados. Beleza, você não concorda? Ok, é só você assinar lá que não concorda, só que aí você não vai poder usar. Veja como isso também é paradoxal. Se você concordar com aquele negócio que a gente nunca lê na internet, que todas as regras de uso das plataformas, etc. A gente nunca lê, mas quando você clica lá, você está concordando que ele vai coletar os seus dados. E, inclusive, essa parte é bem importante, não pode haver abuso do uso desses dados. Ou seja, nenhum segredo seu pode ser usado para fins de publicidade. Ou seja, quando você conta alguma coisa para alguém dentro do inbox do Facebook, isso não pode ser usado para gerar uma propaganda. Então, eu estava falando sobre carro com meu amigo, que meu carro deu PT e eu preciso de um carro novo, e de repente aparece uma propaganda de carro. Isso não pode acontecer, mas acontece, tudo bem? Mas não pode acontecer. Outros pontos de coleta de dados que são relevantes, quando há venda do seu dado pessoal para outra empresa. Isso também não pode acontecer, mas a gente sabe que acontece, mas pela lei, pelo Marco Civil, não pode acontecer. Um outro princípio é o registro de conexão à internet. As empresas elas têm que registrar o que você acessou e qual o tempo que durou a sua conexão à internet durante 1 ano, e depois elas jogam essa informação fora. Ao mesmo tempo que no quarto princípio também diz sobre isso, que acessos e mensagens, na verdade mensagens, elas são registradas por 6 meses e depois jogadas fora. Esses 6 meses são a garantia de que o Estado vai conseguir fazer culpar alguém se a pessoa for cometer um crime. Então, por exemplo, a pessoa cometeu um crime contra a dignidade de outra pessoa através do WhatsApp. A justiça, não há censura prévia, lembra? Então a justiça ela tem 6 meses para pegar essa informação e julgar esse caso. Então, durante 6 meses, suas mensagens estão salvas.
tudo bem? Pelos provedores. O último princípio é a neutralidade, ou seja, você fala assim, a neutralidade não existe, verdade, mas essa neutralidade é um pouquinho diferente daquela de neutralidade de informação, de opinião, é pouco diferente. A neutralidade mais uma lei de comércio do que outra coisa, porque olha só, as operadoras não podem vender pacotes de internet baseados no seu uso. Essa pessoa usa muito Netflix, essa pessoa usa muito Skype, essa pessoa, sei lá, coisas pesadas. Então o pacote dela vai ser mais caro. Isso não pode acontecer pelo Marco Civil da Internet. Veja, de todos esses princípios ou normas centrais, estruturais, as que tem mais a ver com o discurso de ódio, que é o tema da redação de vocês, são a liberdade de expressão, tudo bem? E a culpabilidade, ou a possibilidade de julgamento, caso a pessoa cometa um crime, como o discurso de ódio. Então, a liberdade de expressão é garantida, mas está submetida às leis comuns, ao Código Penal, tudo bem? Pensando em todas essas relações, eu quero que vocês, na redação, apresentem o que é discurso de ódio, a diferença para a liberdade de expressão, tudo bem? Isso é importante. Mas também digam sobre a internet, sobre as modificações que a internet produziu na sociedade, inclusive o anonimato. Bom, e como a internet era e como ela vai ficar? A gente tem que pensar em todas essas relações, porque é uma lei que tem que ser flexível também. Como eu disse para vocês, a internet se modifica, vocês sabem, né, muito rápido. Então, algumas dessas leis têm que ser sempre conversadas. Tem os princípios e as leis têm que gerir sobre a internet, a terceira esfera de ação humana, como eu disse antes. Bom, é isso. Eu desejo uma excelente produção de texto para vocês, uma excelente discussão em sala sobre o tema. E lembrando que a gente vai levar em consideração aí o discurso de ódio, sobretudo a grupos de minoria. A gente vai conversar sobre isso na sala de aula. Então é um assunto bastante grande, a gente tentou fazer muito amplo essa última redação, porque caso algum desses temas, ou relacionado à internet, ou ao discurso de ódio, ou aos temas das minorias, apareçam no Enem, vocês tenham bons argumentos, tenham repertório para discutir. Bom, é isso, um grande abraço e até a próxima aula.